Senhoras e senhores, dando Muito obrigado continuidade. e um café. Obrigado, muitíssimas graças, professor. Senhoras e senhores, dando continuidade à programação da nossa noite, em nome do curso de Bacharelado em Direito do Centro Universitário INTA, o NINTA, seguindo com a quarta palestra do terceiro dia da nossa sexta semana do direito, cujo tema este ano é Direito Sistêmico, conexão de seres e saberes na construção de uma nova cultura jurídica. E, em paralelo, realizando o nosso primeiro Congresso Internacional do Pensamento Sistêmico nas Relações Jurídicas. Saudamos todos os discentes, docentes, servidores, auxiliares, membros da comunidade em geral aqui presentes, e agradecemos as instituições parceiras, Faculdade de Direito de Vitória, Universidade de Salamanca, Universidade do Minho, Universidade de Lisboa, Universidade Federal do Mato Grosso e Universidade de São Paulo. Informamos aos discentes que a frequência das atividades será feita através de link inserido no YouTube. O link ficará disponível até o fim da palestra, da última palestra do dia respectivo. Fiquem atentos. Senhoras e senhores, convidamos para compor a mesa, cujo tema versará sobre o direito sistêmico e o direito penal, experiências no cárcere. Para assumir a função como presidente de mesa e mediador, o advogado, professor do NINTA, professor especialista Fabiano Ribeiro. Convidamos também, para assumir a mesa a função de debatedora, a egressa do curso de Direito do NINTA, Cleofa Monteiro Pereira. Senhoras e senhores, para palestrar essa noite, no quarto momento do dia, teremos o professor Dr. Fabiano Oldoni, que é advogado, professor, pesquisador, escritor e palestrante. Advogado com experiência na advocacia criminal desde 2001, professor do curso de Direito da Univale desde 2004, docente em cursos de pós-graduação estrito e lato sensu e cursos sobre justiça restaurativa e direito sistêmico. Possui doutorado em Ciências Jurídicas Públicas pela Escola de Direito da Universidade do Minho, em Portugal. Mestrado em Ciência Jurídica pela Univale. Pós-graduação em Direito Penal, Empresarial e em Direito Sistêmico, com ênfase em constelações familiares. Na literatura, é autor de 8 livros, dentre eles Direito Sistêmico, Justiça Restaurativa Sistêmica, Justiça Restaurativa Diferenciada e Integral, Justiça Atópica e Para quem serve o Direito Penal. Pesquisador da Justiça Sistêmica e da Justiça Restaurativa, possui experiência na advocacia sistêmica e restaurativa e vários artigos publicados em periódicos. Criador do protocolo para o atendimento sistêmico e restaurativo na advocacia criminal. Oferece mentoria para advogados, visando a implementação de atendimento jurídico sistêmico e restaurativo. Senhoras e senhores, saúdem com uma salva de palmas o nosso ilustre palestrante, professor doutor Fabiano Oldoni. Passo agora a palavra ao ilustre presidente da mesa para a condução dos trabalhos. Boa noite, senhoras e senhores. Damos início agora aos trabalhos com a palestra O Direito Sistêmico e o Direito Penal, Experiências no Cárcere, cujo palestrante, professor Fabiano Oldoni, muito bem apresentado pelo professor Carneiro Neto,
a quem muito nos honra com sua presença e colaboração. Professor Fabiano, o senhor terá 50 minutos para suas considerações e após nós teremos 40 minutos para debates e perguntas. Se o senhor preferir, eu posso comunicar quando faltarem 5 minutos para terminar seu tempo, caso você não queira você mesmo controlar esse tempo. Tá certo? As perguntas podem ser feitas pelo chat do YouTube ou presencialmente, mediante auxílio dos monitores aqui presentes. Professor Fabiano, fique muito à vontade. Olá, boa noite. Estão me ouvindo bem? O som está bom para vocês? Experiência tradicional, né, desses momentos. Sim, ouvimos bem. Ok. Eu saúdo a todos os presentes, mesmo que à distância. Estou aqui no Sul, né? Me sinto muito honrado em fazer parte deste congresso, fazer parte deste momento. Fiquei feliz pelo convite que me foi trazido pelo professor Fabiano e prontamente aceitei, porque eu não tenho como recusar os convites para falar desse tema, que é um tema que pesquiso já há 6 ou 7 anos, e é um tema que é um marco teórico, um marco prático na minha vida enquanto profissional, enquanto professor. Eu leciono aqui na Universidade do Vale do Itajaí processo penal desde o ano de 2004, e a minha trajetória toda dentro do processo penal sempre foi com uma percepção bastante crítica do sistema penal como um todo, do direito penal, do processo penal como um todo. E eu sempre me senti um pouco deslocado dentro da academia e dentro do direito tradicional, porque eu não encontrava uma resposta para aquelas angústias que é justamente entender a violência, entender os conflitos e tentar dar uma resposta satisfatória para aqueles que procuram, né, ou o judiciário, ou nos procuram como advogados, para restabelecer algumas relações, alguns vínculos. Então, essa é uma angústia que eu visualizo em muitos profissionais, em muitos estudantes, em muitos professores, principalmente da área do direito penal, porque nós temos uma característica de formação acadêmica, e eu falo isso com conhecimento de causa. A nossa característica na formação acadêmica no Brasil e talvez no mundo ocidental, ela está basicamente centrada no modelo cartesiano. E esse é um modelo que nos dá muita possibilidade de avançarmos na ciência, mas em alguns momentos ele nos limita com relação ao conhecimento, no nosso caso, do conflito e da violência. E essa visão cartesiana, né, essa forma de estudar o direito de forma mecanicista e cartesiana, simplesmente a gente percebe que no processo os sujeitos processuais são denominados como partes. Eles não são sujeitos, eles são partes, né? A parte ativa, a parte passiva. Então, isso é típico de um pensamento cartesiano em que tudo está separado, em que tudo está dividido, em que as coisas não são vistas num contexto. E isso é uma característica das nossas formações dentro do direito. Então, é uma crítica que eu venho fazendo com relação à estrutura das grades curriculares dos nossos cursos de direito. Porque muitas disciplinas não conversam entre si. Muitas disciplinas não têm uma percepção de como elas podem colaborar uma com a outra. E aí nós temos professores, e eu me incluo nisso até há uns 8 anos atrás, de que simplesmente a gente vai para a sala de aula para passar aquele conteúdo programático, né, que basicamente é uma leitura e um aprimoramento da percepção legislativa, então dogmática, dentro da tua matéria. E se eu quero avançar um pouco mais, eu não tenho tempo, porque o conteúdo precisa ser dado. Então isso é uma angústia para quem está dentro do direito, para nós professores, que gostaria de trabalhar com algo diferente daquilo que está posto.
E essas angústias, então, eu trago aí desde 2015, 2014, quando iniciei o meu doutorado lá na Universidade do Minho, fazendo uma pesquisa sobre a justiça restaurativa. Então, por que eu falo que desde lá, então, a minha forma de ver o direito mudou? E a minha forma de trabalhar no direito mudou? Porque, como eu venho de todos nós, né, viemos de uma cultura centrada no litígio, né, uma cultura em que nós terceirizamos a resolução do conflito para um ente, no caso o Estado, e esse terceiro, por meio de uma decisão judicial, ele finaliza um processo, mas ele não finaliza os conflitos sociais. A partir desse estudo, então, que eu inicio lá em 2014, eu me defronto com o que se denomina de pensamento sistêmico. E o pensamento sistêmico, ele é absolutamente uma transposição do pensamento cartesiano. No pensamento sistêmico, e aí nós precisamos fazer um diálogo com o pensamento complexo de Morin, nós vamos estudar, então, Maturana, Capri e assim por diante. No pensamento sistêmico, nós vamos olhar o direito de uma forma diferente. Nós vamos olhar o direito não mais como um ramo específico que vai trabalhar apenas com aquilo que é trazido até o judiciário. No pensamento sistêmico, nós vamos olhar os conflitos como um todo. E, principalmente, nós vamos olhar as relações. E aí é o grande problema do direito. Porque nós, do direito, nós temos um certo ar de prepotência, até em alguns momentos, principalmente do direito penal, de dizer que nós, né, o nosso ramo, né, nós entendemos de violência. O direito penal é quem cuida da violência. Ora, para nós entendermos violência, para nós compreendermos conflito, nós precisamos, obrigatoriamente, compreender as relações humanas. E dentro das faculdades, nós, no direito, nós não estudamos as relações humanas. Porque isso não faz parte das nossas disciplinas. Estudamos um pouquinho de filosofia, um pouquinho de criminologia, mas é muito pouco, né? Então, nós não temos uma capacitação profissional para compreendermos as relações humanas. Então, a nossa compreensão é uma compreensão da lei, é uma compreensão da aplicação da lei aos comportamentos humanos. Então, nós temos uma limitação de conhecimento, que é muito sério isso, porque nós queremos regular relações sem entender de relações. E aí nós aplicamos lei, criamos leis, e aí, se nós formos numa outra esfera da criação legal, que é feita por legisladores que não têm, muitas vezes, o mínimo conhecimento da questão criminal, nós temos aí leis que são absolutamente simbólicas, né, que não têm nenhuma efetividade prática em razão da sua descontextualização, mas porque foram feitas no movimento político apenas. Então, essa é uma dificuldade que nós temos, porque nós nos propomos a enfrentar a violência e o conflito, mas nós não temos mecanismos para isso. O direito não possui ferramentas eficientes para olhar o conflito e a violência. O que nós temos são ferramentas para impedir determinados atos de violência que eles possam ser reiterados ou praticados. Eu faço uma analogia com a questão médica. Por exemplo, quando nós vamos até um pronto-socorro por alguma lesão grave que nós estamos passando, nós chegamos no pronto-socorro e nós precisamos ser atendidos imediatamente por um médico que tenha uma especialidade naquela área e que saiba exatamente fazer aquilo que eu preciso. Muitas vezes, fazer o estancamento de um sangramento, fazer uma intervenção para evitar a minha morte, porque ele sabe fazer isso. Ele é especialista naquilo e ele tem a frieza para fazer aquilo. Mas depois que ele fizer a sua intervenção e que eu me recuperar e for
para o quarto, sair da UTI e for para o quarto, eu não preciso mais dele. Ele não vai mais conseguir ser útil para mim. Porque agora eu preciso de um outro atendimento. Eu preciso de um fisioterapeuta, eu preciso de um psicólogo, de um psiquiatra, eu preciso de assistente social, eu preciso de uma série de outros profissionais que não estão muitas vezes dentro da medicina. No direito penal é mais ou menos assim. Quando a situação de violência chega até o judiciário ou chega até a polícia, vamos trabalhar com a ideia de violência doméstica. Quando chega uma denúncia de violência doméstica, prontamente é concedida uma medida cautelar e até muitas vezes a decretação de uma prisão preventiva, em que o agressor então é preso, colocado, retirado de sua liberdade. Esse ato do direito penal, essa intervenção do direito penal, ela é extremamente necessária e eficiente. Porque se não fosse esse ato, nós poderíamos ter uma situação muito mais grave de violência. Então o cidadão é retirado daquele local de violência, conduzido até uma prisão, ou muitas vezes com medidas cautelares para não se aproximar da vítima, né? Então essa situação ela é resolvida. Mas e depois? Depois eu preciso olhar para algo muito mais complexo, que é a relação desse casal, a relação dessa família e esses filhos. Como é que fica agora isso? E o direito não tem instrumentos para olhar isso, porque eu não posso mais oferecer apenas a privação de liberdade. Eu não posso mais oferecer apenas uma punição para esse agressor. Nós temos pesquisas de 2015 que o CNJ fez de que 80% das mulheres vítimas de violência, elas não querem a prisão do agressor. Elas reconhecem a necessidade de uma intervenção do direito, elas reconhecem a violência, mas elas não querem a prisão. E desses 80% que não querem a prisão, nós temos aí aproximadamente dos 80%, 40% que querem uma melhora de conduta, uma melhora de relacionamento. Ou seja, eles querem permanecer na relação, mas não daquela forma. E o direito não tem como oferecer isso. O direito não tem como dar essa resposta, porque nós não temos esses instrumentos legais para isso. Então vejam como nós temos uma dificuldade de olhar para o conflito e a violência. Isso judicializado, sem comentar nas violências e conflitos que estão no social e que não são capturados pelas agências de controle. Porque as agências de controle capturam um mínimo de violência. A maioria está fora na sociedade e o Estado não tem braços para chegar até lá. Então, olhando tudo isso, que eu me deparei então com a necessidade, e é um movimento que vem desde a década de 70, especificamente com a justiça restaurativa, de olhar esse conflito, de estudar esse conflito de uma forma sistêmica. Ou seja, eu preciso olhar aquilo que me é trazido pela violência, que é o ato de violência, mas eu preciso ir além dele. É como se eu fosse lá na psicologia e trabalhasse com a figura e fundo. A figura que chega para mim é o ato de agressão. Mas eu não posso ficar só na figura, eu preciso olhar o que está no fundo. Porque essa agressão ela é motivada por fatores que eu desconheço. Por fatores que até mesmo eles desconhecem. E aí eu preciso dar oportunidade para que esses sujeitos, não são partes, eles são sujeitos de direitos, possam ter a oportunidade de relatarem as suas necessidades, relatarem as suas dificuldades, para que nós possamos, quem sabe, encontrar um meio termo nessa relação. E esse meio termo não é, muitas vezes, dentro da violência doméstica, uma obrigatoriedade de convivência. Nós podemos ter a ruptura da relação, mas com as questões resolvidas, ou pelo menos com a proposta de resolução
dos motivos que levaram até aquela agressão. E isso o direito tradicional não traz, não nos dá a oportunidade de ver. E aí nós temos, então, a partir do pensamento sistêmico, dois grandes movimentos que eu vejo, que é um movimento, dois caminhos, né, dois braços maiores que eu vejo. A justiça restaurativa, que é um movimento que nasce do Brasil lá no final da década de 90, mas que fortalece-se agora em 2016 com uma resolução do CNJ. E nós temos quase que todos os tribunais aí implementando a justiça restaurativa ou núcleos de justiça restaurativa. Mas hoje não é o local e o momento para falarmos sobre a justiça restaurativa. Ela daria uma palestra por conta, em razão da sua beleza, é uma filosofia e da sua complexidade para entender isso. Então, a sugestão é, quem gosta, né, quem tem interesse, quem tiver curiosidade, faça pesquisa, né, dá uma olhadinha sobre a justiça restaurativa. No meu canal no YouTube eu tenho alguns vídeos lá, inclusive ontem nós fizemos um congresso nacional de justiça restaurativa aqui na universidade, com 4 palestras, e que duas já estão disponibilizadas lá, então vocês conseguem ter uma noção do que é esse movimento. E o outro movimento é o que se denomina de direito sistêmico. Direito sistêmico, primeiro ponto, ele não é um ramo do direito. Nós não temos um ramo do direito chamado direito sistêmico como se fosse um direito penal, direito civil. Ele é uma denominação a partir de um olhar sistêmico para o direito, com base em algumas leis sistêmicas e com base no pensamento sistêmico. A gente organiza essa ideia num livro chamado Direito Sistêmico, lançado em 2017, onde a gente traz o direito sistêmico para o direito de família e o direito penal. Então, dentro dessa perspectiva, é que eu trago, então, a minha fala de hoje, já afunilando aqui no contexto principal. O direito sistêmico ele está centrado no pensamento sistêmico. E nós trabalhamos com a aplicação das chamadas leis sistêmicas, que são as leis trazidas ou organizadas pelo Bert Helling, que é a lei da hierarquia, do pertencimento e a lei do equilíbrio. Temos também as ordens da ajuda, que são 5 leis que organizam a forma de você se portar perante uma relação em conflito como colaborador, né? Porque eu tenho que saber como me portar como um colaborador, sob pena de eu estar me emaranhando nas questões que não são minhas. Mas dentro dessa ideia das leis sistêmicas, e aí também não é o momento para a gente entrar nessa questão de explicar o que são essas leis, porque isso levaria muito tempo, também fica o convite para que vocês possam buscar pesquisas fora desse momento, mas com a elaboração desse livro, nos foi feito um convite aqui em Santa Catarina, em 2018, para que a gente, então, levasse esse movimento para dentro do sistema prisional. E nós fizemos um projeto, eu e a professora Márcia Sarubi, que é minha colega, que também é coautora daquele primeiro livro, e nós fizemos um projeto, então, para levarmos, então, as constelações sistêmicas para dentro do sistema prisional. Vejam, as constelações é uma possibilidade de você trabalhar com as leis sistêmicas, tá? Então, nós levamos para o sistema prisional, especificamente para a casa de albergado em Florianópolis, e essa casa de albergado, ela tinha, na época, 70 presos, 70 pessoas que estavam detidas, todas elas, ou a maioria, talvez 90%, estavam ali em razão da violência doméstica. Estavam presos preventivamente em razão da violência doméstica. E nós fizemos, então, a intervenção com 11 presos, com 10 presos e um agente prisional. Como que era essa intervenção? Eles se candidatavam para participarem, e nós, então, a cada 15 dias, nós íamos para lá, fazíamos uma entrevista a partir do genossociograma, ou seja, o detento iria trazendo toda a sua configuração
familiar. Então veja que isso é da psicologia, tá? Então tem ciência por trás disso, né? Tem várias outras percepções que têm comprovação científica. Então eles iam trazendo e depois eles participavam então individualmente de um movimento sistêmico, aonde eles conseguiam perceber alguns padrões que eles repetiam em suas famílias ou dentro daquelas relações. Esse trabalho, desse trabalho originou-se então um livro chamado Constelação Sistêmica na Execução Penal, metodologia para sua implementação, aonde a gente apresenta de forma segura como você pode implementar isso dentro do sistema prisional. Por quê? Porque nós estávamos percebendo que muitos profissionais estavam indo até o sistema prisional para trabalhar com os detentos nessa modelagem, seja ela com justiça restaurativa ou com os movimentos sistêmicos, mas não tinham o conhecimento do sistema prisional. Porque como eu estou trabalhando com sistêmico, eu preciso observar que nós pertencemos a vários sistemas. E o primeiro sistema que todos nós pertencemos e precisamos pertencer é o sistema familiar. E esses detentos, quando eles ingressam no sistema familiar, no sistema prisional, eles têm um problema porque eles acabam flexibilizando esse sistema, esse vínculo com a família. E eles acabam fazendo parte, então, de um outro sistema muito mais forte, que é o sistema prisional. E dentro do sistema prisional, nós temos 2 subsistemas. Ou seja, eles são obrigados a fazer parte de um sistema do Estado, porque eles precisam seguir regras estatais, regras de condutas, eles precisam ter um bom comportamento, eles precisam seguir os horários, né? Tudo aquilo conforme a lei de execução penal estabelece. Eles precisam seguir essas regras. Então, eles fazem parte desse sistema institucionalizado. Mas, e aí é a grande questão, para quem não conhece o sistema prisional, eles fazem parte e precisam fazer parte de um outro sistema, que é o sistema informal. Qual é o sistema informal? São as leis criadas entre eles. E não há como você chegar para um detento e falar: você vai entrar na prisão e você não vai seguir as regras informais dos presos. Esse preso será morto. É uma sentença de morte que ele vai assinar. Porque ele precisa seguir as regras informais lá dentro, para salvaguardar a vida dele. E uma das regras informais básicas é: quando há visita de mulheres, nenhum homem olha para a mulher. Todos baixam a cabeça e olham para a parede, enfim. Nenhum homem pode olhar para a mulher que está, de alguma forma, visitando ali dentro um outro companheiro preso. Então vejam como essa regra não está na lei de execução penal. Essa regra eles não aprenderam na família deles, mas eles aprendem lá dentro, eles têm que seguir. Então, eles têm uma série de sistemas que organizam as relações deles. E olha como é difícil, porque eles estão presos, obedecendo ao Estado, mas eles precisam flexibilizar tudo isso para também obedecer às regras informais, e eles têm um outro vínculo, que é o vínculo familiar, que acaba, muitas vezes, se rompendo. E aí nós temos um grande problema, que é quando esses detentos saem em liberdade, eles não têm mais vínculo com a família. E aí há um grande problema, porque eles não se sentem mais pertencentes ao vínculo familiar e à comunidade de que eles saíram. E muitos acabam pertencendo muito mais ao sistema prisional do que à própria família. E aí o grau de rotatividade, o grau de reincidência tem uma relação muito direta com esse pertencimento ao sistema prisional, que é inconsciente. Eles não se dão conta, mas muitos saem e retornam porque eles não veem mais sentido na vida em sociedade. Então, como que o direito vai olhar para isso? O direito vai olhar para ele como sendo alguém que reincidiu no crime,
e vai ter uma pena mais grave, porque a reincidência aumenta a pena. O direito olha para ele e vai puni-lo mais severamente ainda. Uma percepção sistêmica vai olhar para ele e vai falar assim, peraí, eu posso até atribuir uma sanção maior pela reincidência, cumprindo a lei, mas eu preciso fazer com que esse cidadão tenha esse vínculo com a família restabelecido. Eu preciso dar oportunidade para que esse preso possa perceber qual é o padrão de repetição que ele está seguindo. Então, nesses movimentos que a gente fez, foi muito interessante porque os 10 presos que participaram dos movimentos, todos eles tinham um padrão de vício. Todos eles tinham algum vício. E esse vício levava à violência. E essa violência levava eles para o cárcere. E quando eles olhavam para os seus sistemas familiares, eles percebiam que havia um padrão de repetição com relação às violências entre pai e mãe, entre avós, entre tios, e eles estavam, de alguma forma, replicando tudo isso. Claro que com autonomia e com os problemas individuais de cada um. Quando eles percebem aonde eles estão inseridos, eles conseguem ter a possibilidade de fazer diferente. E a resposta que todos deram para nós foi: hoje eu consigo entender muitas coisas que eu fiz. E certamente eu não vou fazer igual. O direito não consegue dar uma resposta para isso. Mas essa intervenção sistêmica consegue. Eu poderia ter feito uma intervenção a partir da justiça restaurativa, em que há diálogo, em que essas pessoas se apresentam, falam, são ouvidas, trazem as suas necessidades, mas foi feito um movimento a partir do movimento de constelação, em que eles percebem, então, como eles estão inseridos nessa questão familiar e nessa questão social. E essa experiência foi tão interessante porque nos foi feito um convite para fazer essa mesma intervenção no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, que é onde ficam os detentos por medida de segurança. E nós fomos até lá fazer um estudo, um levantamento, e verificamos uma grande dificuldade, porque nós não podíamos trabalhar com eles com a justiça restaurativa, porque a justiça restaurativa pressupõe algumas regras, tipo, você tem um momento certo para falar, você precisa seguir um roteiro, né? Você precisa ouvir o outro sem intervir. E como eles estavam, todos eles sob efeito de medicamento, muitos deles não tinham nem a condição de falar. Muitos deles não tinham, então, a perspectiva, né, de ficar ali 1 hora sentado. Eles não conseguiam. Então, a gente não podia fazer uma intervenção por meio de uma justiça restaurativa tradicional. E também não podíamos fazer uma intervenção por meio de um movimento de constelação, por exemplo, porque é um movimento que é muito forte. Ele interfere nas relações desses presos. E eles estão ali com problemas mentais e medicados. E isso pode ser um gatilho, muitas vezes, para que eles tenham algum tipo de surto. Então é muito arriscado, porque nós não somos da área médica, nós não temos conhecimento de psicologia, nós não temos capacidade para dar o apoio para eles. Então, fizemos uma intervenção mesclando o trabalho da justiça restaurativa, onde eles estavam trabalhando em círculo, mas sem a necessidade de falar. E aí nós trabalhamos com os sistemas familiares deles por meio de técnicas de modelagem, de desenho, enfim. Eles conseguiam trazer para nós e visualizar as suas famílias, porque muitos eram homicidas de pai e mãe, e aí quando a gente pedia para eles representarem as suas famílias, vocês não têm noção do que vinha na família deles. Era um pai sem o braço, era o outro uma mãe e uma árvore, o outro era o pai e o cachorrinho. Ou seja, a ideia de família para eles é uma ideia muito desconfigurada.
do nosso padrão normal. Então, com isso, a gente conseguia mapear as questões deles. E eles podiam, então, visualizar essa ideia familiar que eles tinham, né? E expressar isso. Nós fizemos 5 intervenções, 5 encontros. Isso originou o livro chamado Justiça Restaurativa Sistêmica, que é justamente a mescla da justiça restaurativa com alguns movimentos sistêmicos. E um resultado interessantíssimo é que nós fizemos essas intervenções um pouco antes do feriado de Páscoa. E, quando nós acabamos, houve a Páscoa, e na sequência, o diretor do presídio, do Hospital de Custódia, nos mandou um e-mail, nos ligou, dizendo que naquele feriado de Páscoa, muitos daqueles que tinham participado do movimento pediram para visitar as suas famílias. E aí nós falamos, mas isso não é normal? Eu falei assim, não. Muitos deles não querem, a maioria não quer voltar para a família, porque eles não se sentem mais pertencentes àquela família, e muitos deles não aceitam nem receber visitas. Então isso demonstra que o movimento que foi feito é um movimento que fez eles olharem de forma diferente para os seus vínculos familiares. Ora, isso é muito interessante, porque nós estamos utilizando de uma ferramenta que o direito tradicional desconhece, nós estamos utilizando isso dentro das instituições formais, nós estamos utilizando isso dentro de uma legalidade, porque a lei de execução penal permite que você dê apoio ao egresso, né? Então ela pode ser utilizada, só que o direito não dá alternativas, né? Não tem instrumentalização para isso. Então, a percepção sistêmica do conflito, ela me abre um campo de ação muito grande. Eu estou trabalhando apenas com um exemplo do cárcere, pós-fato criminoso. Quando eu acho que é muito mais eficiente nós trabalharmos com essas violências de forma preventiva. Nós trabalharmos com isso lá com os jovens que estão no Estatuto da Criança e do Adolescente, que estão praticando atos infracionais. Nós precisamos saber o que motiva esses jovens a esses atos infracionais. Nós temos que trabalhar de forma preventiva nas escolas, então nós temos como levar isso para a escola. Eu vou levar o direito para a escola? Não, eu vou levar essas abordagens relacionais para a escola. E o que isso tem a ver com o direito? Tem tudo a ver com o direito, principalmente o direito criminal. Porque o que não for resolvido, o que não for evitado, vai desaguar no judiciário. Então eu não posso trabalhar apenas como o direito tradicional trabalha, com os sintomas. Eu preciso trabalhar com as causas. Eu preciso trabalhar preventivamente. E nesse contexto, o que se denomina de direito sistêmico, que é uma percepção do direito a partir das relações, é muito rico. E aí vem uma outra dificuldade. Porque os advogados que já estão advogando fazem um curso de direito, se formam, são advogados, militam há muito tempo, e aí se defrontam com essas novas ferramentas, essas novas possibilidades, né, de olhar o conflito, e não sabem como fazer isso na prática. Então aí nós temos uma outra dificuldade, né, que é a questão de você, um advogado, fazer esse atendimento mais humanizado no seu dia a dia. Isso é possível? Claro que é. É possível entender o juiz, um promotor, que aquelas questões que chegam até ele não são dele, são questões das partes. E que eu estou ali apenas para fazer um movimento institucional. E que o advogado não é o salvador das partes. Então são pequenas questões que a gente vai percebendo que no mundo jurídico nós estamos começando a dar mais atenção, que é justamente para essa relação mais equilibrada do profissional para consigo e do profissional para com os demais. E tudo isso a gente faz com o objetivo
em comum, que é a construção de uma cultura de paz. Eu acho que esse é o ponto principal. E como nós temos um olhar sistêmico para o direito, e o olhar sistêmico ele não exclui nada, porque quem exclui é o direito cartesiano, o olhar sistêmico ele inclui tudo, nós incluímos inclusive o litígio, porque o litígio muitas vezes é necessário. Muitas vezes o litígio é necessário. Então nós temos várias ferramentas novas surgindo para os estudantes que estão ainda, cursando o direito. O convite que fica para vocês é: procurem olhar além da dogmática. Procurem ir além do direito tradicional. Porque o direito do futuro é um direito que vai privilegiar as relações, muito mais do que a aplicação da lei. O direito do futuro é um direito que vai devolver o conflito para as partes que criaram o conflito. Diferentemente de hoje, em que nós criamos um conflito e levamos um conflito para um terceiro resolver ele. Essa é uma relação que aos poucos vai sendo exterminada, vai sendo diminuída, vai demorar ainda, mas esse é um caminho. É um caminho de autonomia, de autorresponsabilidade de todos nós. Porque, gente, não há nada mais triste do que um pai e uma mãe terem que ir ao judiciário pedir a um terceiro que fixe o valor de uma pensão. Isso é um ato muito triste. Esses pais, adultos que são, deveriam ter a autonomia de resolver quanto a criança precisa de pensão. E não um terceiro que desconhece todas as relações. Então é uma forma diferente de olhar o direito. E o convite que fica é justamente para que vocês permitam-se pesquisar algo diferente do que é passado nas disciplinas tradicionais. E esse congresso que vocês estão fazendo é uma oportunidade ímpar para isso. Muitos já vieram falar, eu não sei se ele terá ainda mais algum dia, mas eu acho que vocês já ouviram bastante sobre o direito sistêmico, sobre o pensamento sistêmico, e certamente o convite que fica de todos os que aqui passaram é que vocês procurem conhecer essa nova ideia de olhar as relações. Eu finalizo a minha fala e deixo aberto para questionamentos, para que a gente possa dialogar. Obrigado, professor Fabiano. Seguindo a ordem, passo a palavra à debatedora, Cleofa, para suas considerações. Boa noite. A palestra do professor Fabiano, o Doni também maravilhosa. Nas falas dele, em todo momento, eu ouvia algum professor da graduação. Meu nome é Cleofa, fui aluna aqui do Direito, do NINTA. Concluí o Direito agora durante a pandemia, infelizmente, porque essa última etapa foi importantíssima. Fiz meu estágio, infelizmente também, apesar da experiência, online. Eu digo infelizmente porque a gente perde muitas oportunidades, mas a todo momento que o professor Fabiano falava alguma coisa, eu lembrava dos nossos professores. No sentido de que eu lembro que na disciplina de criminologia, alguns alunos falavam por que de ser obrigatória, assim, outras instituições são optativas. E é muito do que o professor vem falando, que a formação do profissional em direito, em todas as suas áreas, tem que ser uma formação humana, voltada para o humano, voltada não para somente o financeiro, somente o sucesso do trabalho, do financeiro, mas sim a proteção dos direitos. Dentro desse tema do cárcere, existem documentários, existem teses, artigos que retratam
a desumanidade que essas pessoas que estão no cárcere passam cotidianamente. E essa parte do direito sistêmico, de tentar olhar essas pessoas, né, como além de números, mas como humanos, que erraram, mas que talvez em uma outra perspectiva, em um outro momento, em um outro contexto, poderiam ter tido uma segunda oportunidade. A todo momento a gente tem uma segunda oportunidade, mas eu falo no sentido de que talvez eles tivessem aproveitado uma segunda oportunidade, uma terceira oportunidade, uma quarta, se nós tivéssemos uma sociedade voltada a amparar o conflito e não voltada a apenas punir uma parte do conflito. Durante a fala do professor, tenho aqui vários questionamentos, mas eu vou deixar o meu questionamento por último, vou abrir para os colegas que fizeram perguntas. De antemão, eu agradeço as palavras do professor. Eu acho que, para nós que estamos concluindo o direito, ou que estamos iniciando agora, essa temática da justiça restaurativa é importantíssima. É muito importante que a gente tenha uma graduação voltada para o humano, principalmente, né? Porque nós sairemos daqui, a grande maioria, como futuros advogados e advogadas, voltados para a proteção de direitos, né? Para impedir desumanidades, para garantir a dignidade humana. E esse momento é importantíssimo de debate, de direcionar o nosso pensamento a essa perspectiva. Obrigado, Cleofa. Evidentemente, você pode realizar outras perguntas também, depois que fizermos as perguntas dos alunos. Foram encaminhadas duas perguntas aqui que dentro do que nós verificamos, elas têm relação uma com a outra. A primeira das perguntas foi feita pelo Emanuel Barbosa. Qual a importância da justiça restaurativa enquanto técnica para a emancipação feminina e rompimento do ciclo de violência? O segundo, Carlos Augusto, perguntou, segundo o G1, em junho de 2021, 1 em cada 4 mulheres foi vítima de algum tipo de violência. Como o direito sistêmico poderia auxiliar as vítimas de violência doméstica? São as perguntas dos alunos. Professor Fabiano, fique à vontade. Ok. A primeira pergunta, ela já faz uma observação com relação à expressão técnica. Porque a justiça restaurativa ela não é uma técnica. Ela não é uma ferramenta. A justiça restaurativa não é uma forma de mediar conflitos, porque a justiça restaurativa ela não olha para o conflito, ela olha para as relações. A justiça restaurativa ela é muito mais um caminho, uma filosofia, que te obriga a olhar as relações e uma forma de equilibrar elas. Então ela não é uma técnica. Se ela for olhada e aplicada como uma técnica, ela se traduz numa simples mediação, como essas mediações tradicionais que nós temos de 15 em 15 minutos. A justiça restaurativa é muito maior que isso. E uma das dificuldades muito grandes é você definir a justiça restaurativa. Mas ela pode ser utilizada como um movimento que vai possibilitar ou fazer uma intervenção específica com relação ao ciclo da violência de gênero? Foi essa a pergunta, né? Violência de gênero, é isso? Na verdade, aqui, violência... Só me confirma. Violência doméstica. Violência doméstica. Violência doméstica. Isso. Se ela é eficaz para isso, não tenho nenhuma dúvida em afirmar que sim. Como eu disse antes, 80% daquela pesquisa que foi feita, as mulheres não querem a prisão. Se elas não querem a prisão, elas querem uma resolução e transformação das relações e dos conflitos. Como é que eu faço isso? A justiça restaurativa se apresenta como um modelo perfeito para isso. Porque na justiça restaurativa, eu vou trazer para o diálogo a vítima, o ofensor e comunidade. Eu posso fazer movimentos, círculos restaurativos apenas com vítimas,
Posso fazer círculos restaurativos apenas com ofensores, mas a justiça restaurativa mesmo, né, com o grau máximo de restauração, ela é quando você trabalha com todos os envolvidos. Porque na justiça restaurativa, nós temos 3 pilares principais. Primeiro, necessidade. Qual é a necessidade das partes? Então, é nesse momento, nesse diálogo, em que a vítima vai dizer qual é a sua necessidade para o infrator. E o autor do fato vai poder dizer também qual é a sua necessidade, porque ele também tem necessidades. Então, o primeiro pilar é a necessidade. Segundo pilar, autorresponsabilidade. Na justiça restaurativa, para você fazer parte dela, que é um movimento, não é obrigado, porque tem que ter uma voluntariedade. Então, se você se dispõe a participar da justiça restaurativa, se eu, enquanto agressor, me proponho a participar da justiça restaurativa, é porque eu sou voluntário, estou ali por livre, espontânea vontade, sem nenhuma pressão, não é coativo. E ali é o momento em que eu preciso, então, assumir a minha responsabilidade pelo que eu fiz. Entender que eu fiz e por que eu fiz. E conhecer quais são as necessidades da vítima que eu posso suprir. E essas necessidades muitas vezes são materiais, são emocionais, são necessidades muitas vezes apenas de fala, são necessidades psicológicas, psíquicas, né? Só que se a vítima não expõe, a gente não sabe. E o terceiro eixo, né, da JR ali seria o engajamento, ou seja, as partes precisam querer fazer que isso dê certo. Então, eu só consigo esse movimento dentro da justiça restaurativa. E dentro da violência doméstica, o que precisa é justamente isso, é o diálogo. Porque quando nós chegamos no ápice da violência, porque nós temos uma espiral de violência, quando nós chegamos lá em cima, no ato de violência, esta violência, essa agressão em que o marido geralmente bate na mulher, essa agressão, ela vem após uma série de outras agressões menores, não físicas, verbais, psicológicas. Então, esse espiral de violência, quando ele não é observado e não é cuidado, não é visto, não é falado, ele leva para a violência final, que é quando então o judiciário intervém, que é o ato mais grave. Na justiça restaurativa, nós vamos fazer com que as partes desçam esse espiral e comecem a olhar onde tudo isso começou. E não é um absurdo dizer que essas agressões, de regra, iniciam-se por agressões verbais. As agressões verbais tomam vulto, chegam para agressões psicológicas, para ameaças, para coações, até situações mais graves. Claro, nós temos alguns atos de violência em que não havia violência e por algum motivo houve, né, aquele atentado maior. Mas um padrão de repetição dentro da violência doméstica é iniciar por violências menores até chegar na violência maior. Então a justiça restaurativa ela é importante porque ela vai fazer com que as pessoas observem o que é que motivou toda essa violência. E quando elas reconhecem o caminho do conflito que elas seguiram, elas conseguem fazer diferente. E muitas vezes não é fazer diferente entre elas, porque às vezes a relação acabou. Mas é não fazer igual nas próximas relações. Então isso é muito importante. Então a justiça restaurativa ela é extremamente eficiente nas relações domésticas de violência. E a segunda pergunta, professor, por favor, pode repetir? Diz respeito à segunda pergunta sobre o direito, se o direito sistêmico poderia auxiliar vítimas de violência doméstica, né? A primeira, se a justiça restaurativa, enquanto técnica, sim, o senhor já respondeu, para gerar a emancipação feminina e o rompimento do ciclo de violência.
Então, até onde eu possa perceber, Isso. o professor já abordou os dois aspectos, não é isso? Gostaria de fazer alguma Porque assim, complementação, professor? o conceito de direito sistêmico, né, eu não tenho como um ramo do direito, como eu expliquei. Então, o que a gente pode denominar de direito sistêmico é olhar o conflito de uma forma sistêmica. E aí ela entra dentro da justiça restaurativa. Então eu posso fazer intervenções por meio da justiça restaurativa, dos círculos restaurativos, ou eu posso fazer intervenção por meio dos movimentos sistêmicos. Então elas estão trabalhando em conjunto, né? Então eu acho que as duas perguntas elas têm basicamente a mesma base, que é o olhar sistêmico para o conflito. O grande diferencial é esse, é nós olharmos o conflito, mas irmos além dele, buscar realmente o que está por trás dele. E aí a justiça restaurativa e o olhar sistêmico, eles nos permitem fazer isso. Eu quero aproveitar a oportunidade, professor, inclusive fazer uma pergunta baseada na minha experiência. Além de professor universitário, eu sou pastor evangélico também. E eu e minha esposa acompanhamos uma série de situações conflituosas de cunho doméstico, né? Isso aí faz parte do nosso dia a dia. E o que nós observamos muitas vezes é que o ciclo de violência começa a partir de dois aspectos muito interessantes dentro do ambiente familiar. A esposa espera do esposo segurança, ele espera dela respeito, normalmente. A maneira que ela tem de verbalizar a necessidade de segurança, muitas vezes, é exigindo que ele faça algo. Ele, por sua vez, se sente desrespeitado porque ela disse que ele deveria fazer algo. E esse ciclo vai começando. Então, a minha pergunta é, tendo em vista situações de cárcere, né, que a gente sabe que hoje existem muitas situações de cárcere decorrentes de violência doméstica também. Esse marido voltando para casa, esse homem voltando para casa, existe alguma experiência no sentido de haver um acompanhamento dessa família para evitar essa reincidência? Pelo direito, pelo tradicional, não. Ele vai voltar, os conflitos vão permanecer e, quem sabe, surge uma situação até mais grave. Isso só vai acabar quando eles perceberem o que ambos necessitam. E aí nós temos uma questão que é a base da justiça restaurativa, que é a comunicação não violenta. O que está havendo entre esse casal, e talvez entre os casais em geral, e nas nossas relações, é que nós nos comunicamos de forma muito violenta. O problema é que a gente não sabe pedir, a gente não sabe expressar as nossas necessidades. Lembra quando eu falei da JR, que uma das bases é você conhecer a necessidade da vítima? Então, numa relação, você precisa saber qual é a necessidade do outro. Ora, se eu espero que a minha companheira faça algo, eu preciso pedir a ela que ela faça aquilo. Ela precisa saber qual é a minha expectativa sobre aquilo. Senão, isso não significa que ela seja obrigada a fazer. Ela tem todo o direito e liberdade de dizer, não vou fazer isso. Mas eu preciso expressar o que eu quero. Como a gente não sabe pedir, a gente acaba agredindo, que é o exemplo que tu deu. Ela não pedia, esperava algo, ele não sabia o que ela esperava, então ela agia de uma forma agressiva e ele se defendia e agredia. E aí nós começamos no ciclo. Se você for pegar e voltar esse ciclo, tu vai chegar lá embaixo em necessidades básicas. Simples. Ausência de comunicação efetiva. O direito tradicional não tem instrumento para isso. Isso é problema de relação. Isso é problema relacional. E aí a JR é eficiente, porque a JR vai justamente trabalhar nas relações. Ela vai fazer com que essas partes se olhem e digam, o que tu precisa? O que você espera de mim? Eu espero isso. Você pode me dar isso? Posso. Então, ok. E a gente fecha um acordo. Não posso te dar isso. Então, tudo bem. Agora eu vou ver o que eu faço. Se isso é importante para mim e você não quer me dar, eu tenho duas
opções: aceitar que você não me dê, ou eu saio da relação. Como a gente não se comunica, a gente vai para a violência. Então, esse exemplo que tu traz é perfeito. Comunicação não violenta. Essa é a base do equilíbrio das nossas relações. Muito bem. Cleofa gostaria de lhe fazer uma pergunta também. Professor, na verdade, eu teria aqui duas perguntas, né? Não sei se teriam exatamente uma resposta, mas a primeira em relação... o senhor é pesquisador e educador também, né? A gente tem na educação um movimento muito forte, crítico, pós-crítico, e o senhor, no início da fala, falou sobre o currículo dos cursos de direito, de maneira geral, ser mecanicista, né? Ser aquela coisa mais cartesiana, mais fechada, mais objetiva, digamos assim, né? E talvez, possivelmente, a solução para ver as relações conflituosas de uma outra maneira seja mudar o currículo. Então, eu queria saber como é que o senhor poderia ver, qual seria a alternativa, né, de um novo modelo de currículo, né, por onde se poderia começar essa mudança, digamos, de baixo, né? E a segunda pergunta, eu acho que também dialogo muito com o que o professor Fabiano perguntou agora, mas o senhor falou sobre a questão desses dois sistemas que o prisioneiro está, né, dentro do sistema prisional, que é o do Estado, propriamente dito, e um não oficial, né, que acaba amparando ele por várias questões, principalmente em relação ao conflito, né, que ele tem ali com a família, onde ele se sente desamparado e ele encontra esse amparo lá dentro desse sistema prisional com seus companheiros de cela, digamos assim, né? Então, como é que o Estado, ou a comunidade, ou a nossa área jurídica poderia, né, agir de forma ativa, efetiva, para evitar ou para mitigar esse efeito, né, desse abandono, para que esse prisioneiro ele não caia dentro dessa grande rede, que a gente sabe que a nível Ceará e a nível nacional é bem complexa. Como é que o direito, o Estado, de uma maneira geral, poderia agir, né, de uma forma mais prática, para que isso diminuísse mesmo? Seriam essas duas perguntas, em relação ao currículo, como poderia ser feito, e como desvencilhar esse preso desse sistema informal, digamos assim. Obrigada. Excelentes perguntas. Eu vou começar pela última, que ela está mais fresca aqui. Nós não temos como evitar que ele pertença ao sistema prisional. Se nós quisermos evitar isso, nós vamos colocá-lo numa situação muito difícil. Ele precisa pertencer ao sistema prisional, porque ele precisa seguir as regras lá. Só que esse grau de pertencimento, ele não pode ser do tamanho que rompa o sistema familiar, o vínculo do familiar. Então, o grande problema é esse: como equilibrar. Ou seja, ele vai para a prisão, ele vai ser um prisioneiro, ele vai seguir regras, porque se ele começar a se rebelar lá, ele vai morrer. Então, ele vai seguir regras, vai pertencer àquele sistema, mas ele não pode romper o vínculo da família, porque daqui a pouco ele volta para a família. Essa é a expectativa. Como fazer isso? Nós temos um instrumento dentro da LEP. Nós temos um instituto dentro da LEP, que é o apoio ao egresso e os conselhos de comunidade. O apoio ao egresso está lá instituído na Lei de Execução Penal. E são pouquíssimas as comarcas que têm instituído o apoio ao egresso. O que é o apoio ao egresso? É dar apoio para ele financeiro, tal, mas, principalmente, dar um apoio para ele poder retornar a essa sociedade. E esse apoio principal é um apoio psicológico, é um apoio realmente de compreender para onde ele está voltando. Então, uma das propostas que eu faço na minha tese de doutorado, que é a justiça restaurativa diferenciada e integral, né, o sentido das restaurações comunitária, processual e executória. Então, pegando a última parte, a executória, é justamente você trabalhar com esse egresso no momento em que ele vai sair, podendo fazer, muitas vezes, uma intervenção para aproximar as famílias. Nós podemos fazer movimentos circulares, encontros familiares, conferências familiares, dentro do próprio sistema prisional, em espaços seguros, espaços para isso, em que esse preso, esse detento, né, 30 dias antes de sair a sua pena,
de cumprir a sua pena, de sair em liberdade, num período que ele possa ter vários contatos com o externo, mas contatos mediados, não é conversa de bar em bar, não é conversa de mesa, não é a visita que ele tem direito a todo semana, não é isso. Quando a gente trabalha com círculos restaurativos, a gente trabalha com facilitadores, com pessoas que têm treinamento, que vão direcionar o encontro desse preso com essa família a partir dos vínculos que podem ter sido rompidos. E esses facilitadores, eles vão colaborar para que essa família possa começar a se reestruturar novamente. Para que esse preso saia e possa ser recebido. Nós temos círculos, chamados de círculos do restabelecimento, que é justamente quando você cria um momento para receber aquele que está retornando do seu contexto familiar. Então, nós temos instrumento legal para isso. Nós temos previsão legal para isso. O que nós não temos é vontade política para instituir, porque isso precisa de verba. Isso não precisa nem mesmo de autorização judicial, porque isso o próprio diretor da penitenciária, do sistema prisional, ele pode instituir, ele tem poder para isso. Ele pode fazer esses movimentos lá. Então falta muitas vezes verba, falta conhecimento e falta boa vontade. Mas nós temos sim instrumento legal que possibilita isso. E voltando à sua primeira pergunta, eu vejo que nós temos hoje nas nossas grades curriculares um sistema interdisciplinar. Interdisciplinar algumas disciplinas conversam com algumas disciplinas. Porque nós temos, né? O processo penal conversa um pouco com o processo civil, o processo penal conversa com o direito penal e assim por diante. Mas isso é algo interdisciplinar, ou seja, é uma disciplina que passa pela outra e segue. Ou seja, eu vou lá, digo o que eu quero e passo. Nós precisamos ter uma grade curricular a partir da transdisciplinariedade, que é algo muito diferente. A transdisciplinaridade ela vai partir de um denominador comum. E aí todas as disciplinas vão conversar a partir desse denominador comum. Então, um exemplo. Se eu fosse instituir uma escola, um curso de direito, eu vou ter que priorizar o que esse meu curso, qual é a espinha dorsal do meu curso? Bom, se a espinha dorsal do meu curso é a dignidade do ser humano, esse é o princípio balizador do meu curso de direito, dignidade do ser humano. Então, todas as disciplinas vão sair desse eixo dignidade, vão para os seus vértices, né? Vão conversar, vão para lá, mas elas sempre vão retornar para assegurar a dignidade da pessoa humana. Porque esse é o princípio unificador. Isso é algo transdisciplinar, porque ele ultrapassa as disciplinas e retorna para a base. Difícil de fazer? Claro que é. Agora, se eu quiser montar um curso de direito, cuja opção seja criar profissionais para o mercado de trabalho, aí as disciplinas vão trabalhar com o tecnicismo. Você não vai trabalhar com dignidade, com direitos humanos. Aí, essas disciplinas humanas, elas não têm sentido. Porque eu quero só formar o profissional para o mercado de trabalho. São os cursos técnicos, que você simplesmente ensina a fazer algo. Então, vai muito do que você quer para o teu curso. E aí você precisa formar essa linha, essa espinha dorsal. E todas as disciplinas precisam partir disso. O direito de trabalho é um direito do trabalho, mas ele precisa estar alinhado com a dignidade da pessoa humana. O direito civil é direito civil, mas ele precisa sair da dignidade da pessoa humana. Você entende que daí eu sempre estou costurando a partir de um princípio unificador? Então isso é difícil, né? Mas eu acho que é o caminho futuro para nós. Professor, tivemos aqui uma pergunta do professor Jorge Aguiar. Por que no período inicial da pandemia foi caracterizado pelo aumento dos conflitos familiares de forma considerável, inclusive com agressões domésticas?
Esse fato ocorreu também em outras sociedades, além do Brasil? Imagino que ele queira mais ou menos um apanhado sobre essa questão da violência e o porquê dessa violência à luz do direito sistêmico, né? Olha, a gente não tem uma pesquisa, né, um estudo que comprove as origens disso. O que a gente percebe, a partir até das nossas experiências individuais, por exemplo, no direito de família, houve um aumento dos divórcios. A pandemia acabou com o casamento. Isso é muito comum a gente ouvir, né? Muito divórcio. Eu faço uma outra pergunta. A pandemia acabou com o casamento ou os casais se deram conta na pandemia que o casamento já tinha acabado? Eu acho que é mais ou menos por aí. Ou seja, muitas relações familiares já estavam no limite. Mas como a gente só via o companheiro e a companheira à noite, em pouquíssimos horários, a relação ia se levando. Quando eu precisei coabitar 24 horas por dia, se a minha relação não é boa, não tem relação que dê conta. Então, eu não vejo que a pandemia é o causador disso. A pandemia apenas fez com que as relações que já tinham acabado, elas efetivamente chegassem ao fim. E aí, muitas vezes, chegou-se ao fim pela maneira mais trágica, que é a violência. Mas é uma relação que já talvez não existisse mais e que só faziam de conta que existia uma relação. Então, eu percebo que os problemas, novamente, não são externos. Os problemas são relacionais, né? E o direito não vai resolver isso. Você vai prender esse cidadão, mas a questão relacionamento dele já tinha acabado há muito tempo. Talvez faltava só um clique, né, para chegar no ápice que era a violência. Professor Fabiano, eu percebo uma percepção minha que aqui no Brasil temos vivido ainda muito uma cultura da criminalização, como se criminalizar um determinado comportamento fosse solucionar um problema social de muitas vezes de origem bem mais profunda. A gente percebe inclusive uma discussão, né, que tem voltado com relação à maioridade, né, redução da maioridade, no sentido de que menores infratores já pudessem responder por crime, alguns justificando pelo fato de organizações criminosas acabarem imputando crime a um menor justamente para evitar a criminalização dos maiores, coisas desse tipo. No nosso núcleo de prática jurídica aqui do NINTA, nós temos também na nossa estrutura a vara da infância e juventude. Temos a pretensão, espero que ainda até o final desse ano a gente já consiga, já iniciamos um trabalho, uma capacitação em justiça restaurativa junto com a Defensoria Pública aqui do Estado, e nós temos algumas inquietações com relação a adolescentes, até aproveitando o tema de encarceramento, né, que embora eles não cometam tecnicamente um crime, mas muitos estão de fato isolados da sociedade. Eu percebo também uma percepção pessoal que algumas ordens, né, de pertencimento, equilíbrio e ordem dentro das famílias não tem sido observada, né? Nós temos visto filhos se comportando como pais, tenho visto pais se comportando como irmãos dos filhos, e isso tudo tenho percebido tem gerado uma desestrutura enorme, ao ponto inclusive desses jovens não conseguirem, não é que eles não queiram, eles não conseguem perceber até onde vai a responsabilidade deles, né? É uma percepção que eu tenho. Eu gostaria de saber se o senhor tem algum tipo de experiência com essa questão de adolescentes, se tem algo que possa compartilhar conosco nesse tema. Essa análise que tu faz, professor, ela é perfeita.
tá? Nós temos um problema de desestrutura de base. Eu costumo dizer que o jovem infrator ele é muito mais vítima do que autor de fato. Ele é muito mais vítima de uma desestrutura familiar do que autor de fato. E se a gente for trabalhar sistemicamente com esses jovens, a gente vai ver que a gente precisa trabalhar com os pais também. É igual escola, né? Aluno que dá problema na escola e a escola foca apenas no aluno, não vai resolver a questão. Porque se esse aluno dá problema na escola, você precisa olhar para o sistema familiar dele, porque a questão ele reflete o sistema familiar dele. Essa violência, a gente tem que entender que a violência é um pedido de ajuda. Dentro do sistêmico, a gente olha assim, a violência é um pedido de ajuda. Então, esse jovem, muitas vezes, ele pede ajuda por meio de violência. Então, a experiência que eu tenho não é na área do menor, na área da infância, tá? Mas, dentre aqueles que nós trabalhamos no sistema prisional, muitos deles tinham várias passagens enquanto adolescentes pelo sistema. Então, o que acontece? Eles iam para as medidas protetivas e até mesmo internamento, mas como o direito tradicional não consegue olhar para as questões principais, eles retornavam à sociedade e retornavam para o sistema prisional após adulto. Ou seja, todo o ciclo era contínuo. E o problema estava onde? Desde a sua adolescência, desde a sua criancice. O problema todo estava na desestrutura familiar. Então, quando eu não mencionei isso, porque eu não sei qual é o conhecimento, né, que o pessoal tem da questão do sistêmico, mas o vício ele está muito atrelado com a ausência paterna. E na pesquisa que foi feita no sistema prisional, todos eles tinham problema de vício. E quando eles fizeram uma retrospectiva das suas vidas, foi pontual. O início do vício deles tinha uma relação muito estreita com o momento de ausência paterna. Mas não é uma ausência física. Muitas vezes, a maioria das vezes não, é uma ausência de presença de pai. Ou seja, é um pai agressivo, um pai que não se faz presente, um pai que nunca está em casa, um pai que ignora. E no sistêmico, tem uma correlação entre o vício e a ausência paterna. Então, tu veja como as coisas estão interligadas. Ausência paterna, desestrutura, vício, violência, prisão. É um caminho que, se você for fazer uma leitura disso, muitos estão percorrendo esse caminho e percorrerão ainda muito mais esse caminho. Quando eles conseguem olhar a trajetória deles e perceber que isso pode ter uma relação, eles se permitem a fazer diferente. Muitos não têm força para isso. Muitos não conseguem. Mas muitos conseguem sim. Então eu não tenho a experiência de trabalhar com os adolescentes, mas eu tenho a experiência de trabalhar com os adultos que foram adolescentes, que passaram pelo sistema e tem uma correlação muito estreita com a desestrutura familiar, com toda certeza. Muito bom, professor, muito bom. Agradeço pelo esclarecimento. E só para finalizarmos esse momento, eu gostaria de lhe fazer uma outra pergunta, que diz respeito justamente às ordens, né, do Bert Hellinger. Existe uma série de críticas em razão de em alguns aspectos do pensamento do Bert Hellinger não casar com determinadas ideologias, com determinadas formas de pensamento. Como é que isso tem sido trabalhado dentro do ambiente de cárcere, né? Porque eu imagino que não somente o direito sistêmico seja utilizado em experiências de cárcere, mas existe uma série de outras experiências também não ligadas ao direito sistêmico. Existe algum tipo de dificuldade do direito sistêmico, tendo em vista essas dificuldades?
Professor, se nós, e muitos fazem isso, tá? Atrelam o direito sistêmico apenas ao Bert Helling. Aí nós vamos ter alguns conflitos de pensamento. E nós precisamos ter a seguinte observação. O Bert, ele tem um contexto cultural, né? Ele vem de uma época, de um contexto cultural. Então, logicamente que muito do que ele traz tem relação com o sistema em que ele viveu. Então, a gente precisa também olhar para isso, né? O Bert é um ser humano que se construiu a partir de sistemas em que ele fez partes. Então, talvez algumas declarações dele, para a época, faziam sentido, para hoje não fazem mais. Não quero entrar aqui em quais seriam. Mas, para mim, o que importa, e o mais importante de tudo, é que o Bert é apenas um sistematizador das constelações. Nós temos muitos outros pensadores que também colaboram. E dentro do que o Bert traz, eu acho que as 3 leis que ele traz, que é o pertencimento, né, o equilíbrio e a ordem, essas 3 leis, elas são atemporais. E elas não têm ideologia. Porque elas dizem das nossas relações humanas e das nossas relações com a sociedade e com a nossa família. Então eu posso utilizar essas 3 leis, professor, em qualquer local. Eu posso utilizar essas 3 leis dentro do sistema prisional, porque todo mundo vai se identificar e todo mundo na família já percebeu que em algum momento alguém está ocupando a posição que não é dele, tem excluídos na família, há desequilíbrio nas relações, porque isso faz parte do ser humano. Então isso não tem ideologia, não tem classe, não tem nada. Então eu posso trabalhar com essas 3 leis dentro do sistema prisional. Eu posso trabalhar dentro de um sistema religioso. Eu posso trabalhar dentro de uma instituição científica. Eu posso trabalhar dentro de uma empresa. Ela sempre vai estar adequada. Porque ela não tem ideologia. Porque ela é um sistema. Ela é uma organização. E quando eu organizo a minha vida a partir dessas 3 leis, as coisas fluem melhor. Então, tirando as críticas com relação à postura pessoal do Bert, ou algumas posições dele, ele tem algo que ele criou algo que é muito maior. Ele sistematizou algo que é muito maior do que ele. Que é essa ideia, né, essa percepção de olhar para as relações a partir dessa configuração sistêmica das 3 leis. Então, isso é atemporal, isso não tem ideologia, isso se aplica em qualquer local. Muitíssimo obrigado, professor. Passo então a palavra ao nosso coordenador, professor Manuel de Castro Carneiro Neto. Muito obrigado, professor Fabiano Ribeiro, pela condução dos trabalhos. Muito obrigado também à nossa querida debatedora, Cleofa Monteiro Pereira, nossa egressa do curso de Direito, que também tem uma carreira paralela na sua primeira área de formação, Geografia, especialista, mestra, professora já há algum tempo nessa área e que agora trilhando também dentro da área jurídica com bastante sucesso. Muito obrigado pelas intervenções. Agradeço de coração a colaboração do nosso querido convidado palestrante, professor Dr. Fabiano Aldoni. Suas considerações enriqueceram de sobremaneira o nosso evento. Saiba que, estando no Ceará, terá aqui no UNITA sempre um porto, um local onde poderá atracar e academicamente e também, né, garimpando aí boas amizades, bons relacionamentos acadêmicos. Senhoras e senhores, encerramos, portanto,